Você já imaginou dedicar toda a sua vida à família e, no momento mais frágil, descobrir que foi esquecida por aqueles em quem mais confiava? Essa é a história de Dona Helena Souza, uma mãe que enfrentou tempestades reais e emocionais para criar seus filhos em São Paulo. Mas quando a vida colocou sua saúde em risco, ela se viu sozinha em um quarto de hospital, enquanto Marcelo e André brindavam em uma festa luxuosa. O que parecia apenas mais um drama familiar se transforma em uma jornada surpreendente de libertação, segredos e escolhas dolorosas. Ao decidir desaparecer, Helena inicia um caminho de descobertas em Paraty, onde o passado volta a persegui-la de maneira inesperada. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intensa que mistura sacrifício, abandono e renascimento. Se você gosta de histórias emocionantes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar sua opinião. Agora vamos começar essa história. Dona Helena Souza sempre acreditou que a vida era feita de escolhas e sacrifícios. Desde muito jovem em São Paulo, ela aprendeu que nada vinha fácil e que cada conquista exigia esforço redobrado. Aos 18 anos, já estava acostumada a enfrentar longas jornadas de trabalho. Primeiro como operária em uma pequena fábrica de tecidos, onde o barulho das máquinas acompanhava seus dias e o cheiro de óleo impregnava suas roupas. Depois, mais tarde, nos turnos de limpeza em hospitais da cidade, onde passava madrugadas inteiras esfregando corredores e sentindo o peso da exaustão no corpo. Tudo isso fazia parte de uma rotina dura, mas que ela aceitava sem hesitar, pois acreditava que o futuro de sua família dependia unicamente da sua coragem. Foi nesse cenário que conheceu Vitor Almeida, um homem cheio de promessas e sorrisos fáceis. Vitor parecia oferecer um escape para aquela vida de luta. Eles se casaram jovens, sonhando com uma vida simples, mas repleta de amor. Por algum tempo, o sonho parecia possível. Com o nascimento de Marcelo e depois de André e Helena, sentiu que finalmente tinha encontrado um propósito maior. Ser mãe transformou suas dores em força e seus dias em missão. No entanto, a realidade não demorou a mostrar que nem todos estavam dispostos a enfrentar a dureza do cotidiano. Vitor, incapaz de lidar com as pressões financeiras e emocionais, abandonou a casa quando Marcelo tinha apenas 8 anos e André 4. O som da porta batendo naquela manhã de domingo ficou gravado para sempre na memória de Helena. Ela se viu sozinha com 2 crianças assustadas e nenhuma rede de apoio. Não havia espaço para desespero. Helena sabia que não poderia se dar ao luxo de cair. Precisava erguer a cabeça, encontrar trabalho e continuar. Foi então que começou sua maratona de 3 empregos. Pela manhã, passava horas na fábrica de tecidos, onde a monotonia do barulho era cortada pelo medo de não conseguir cumprir as metas. À tarde, corria para o hospital, onde os pisos de azulejo refletiam sua imagem cansada enquanto ela limpava cada sala. À noite, já exausta, sentava diante de uma velha máquina de costura, reparando roupas para vizinhos em troca de algumas moedas. O corpo se desgastava, mas a mente se mantinha firme. Cada centavo guardado tinha um destino certo. Helena fazia questão de que Marcelo tivesse as aulas de futebol que tanto sonhava, mesmo que isso significasse passar frio no inverno com o mesmo casaco surrado. Para André, guardava sempre dinheiro para material escolar, garantindo que o menino nunca se sentisse inferior aos colegas. Enquanto os filhos dormiam, ela ficava acordada, calculando contas e murmurando promessas silenciosas de que um dia eles teriam uma vida melhor. Com o passar dos anos, as marcas do tempo começaram a surgir. O rosto de Helena carregava rugas profundas que não eram apenas resultado da idade, mas também da luta diária. As mãos cheias de calos contavam histórias de trabalho e dedicação, mas apesar do desgaste físico, ela acreditava que tudo valia a pena. Olhar para Marcelo e André crescendo saudáveis e cheios de possibilidades era seu maior orgulho. Marcelo sempre foi o mais ambicioso. Desde cedo demonstrava interesse por status, roupas elegantes e ambientes sofisticados.
Helena achava graça no jeito dele de sonhar grande, mas não percebia que por trás da determinação havia também uma certa indiferença pelos sacrifícios que ela fazia. André, por outro lado, era mais doce, buscava constantemente o afeto da mãe e demonstrava gratidão em pequenos gestos. Ainda assim, conforme crescia, também se deixava seduzir pela ideia de uma vida fácil, cheia de conquistas rápidas. A adolescência dos filhos foi marcada por novas renúncias. Helena abriu mão de pequenas alegrias para oferecer mais oportunidades. Deixou de comprar roupas novas por anos, manteve móveis velhos no apartamento e nunca mais saiu de férias. O dinheiro que poderia gastar consigo mesma sempre era direcionado para os meninos. Quando Marcelo pediu ajuda para entrar na universidade privada, Helena não hesitou. Vendeu um terreno herdado de seus pais em Minas Gerais, um lugar onde guardava lembranças felizes da infância. Ela não pensou duas vezes, acreditava que aquele gesto abriria portas para o filho. O mesmo aconteceu com André anos depois, quando ele decidiu abrir um pequeno negócio. Helena havia guardado durante décadas um fundo para sua velhice. Não era muito, mas representava segurança para os dias em que não pudesse mais trabalhar. André pediu aquele dinheiro como quem pede um favor simples, garantindo que devolveria em pouco tempo. Helena, com o coração cheio de confiança, entregou as economias. O negócio não deu certo e o dinheiro se perdeu. André apenas deu de ombros como se fosse apenas uma consequência normal da vida. Cláudia, a esposa de Marcelo, entrou na vida da família como um furacão. Vinda de uma família rica do Rio de Janeiro, carregava sempre um olhar de julgamento para Helena. Desde a primeira visita à casa simples da sogra, deixou claro que aquele ambiente não estava à altura do padrão que desejava para sua nova vida. Aos poucos, Marcelo começou a se afastar, passando mais tempo nos jantares luxuosos da família de Cláudia do que nas refeições simples preparadas por sua mãe. Helena fingia não perceber, mas cada ausência doía como uma ferida aberta. Silvia, a esposa de André, não era tão direta, mas suas palavras doces carregavam veneno escondido. Sempre fazia comentários sutis sobre as roupas de Helena, chamando de vintage, com um sorriso disfarçado, ou sugeria que as reuniões de domingo eram cansativas e poderiam ser substituídas por algo mais moderno e prático. Aos poucos, as tradições da família se desfizeram. Os almoços, que antes eram momentos sagrados, se tornaram raridade até desaparecerem por completo. Helena se acostumou com o silêncio da casa. As paredes, antes cheias de risos infantis, agora ecoavam apenas o som distante da televisão. Mesmo assim, continuava acreditando que o amor era suficiente para manter os laços. Relembrava noites em que costurava até sangrar os dedos apenas para comprar uma chuteira nova para Marcelo, ou dias em que ficava sem almoço para que André pudesse levar lanche à escola. Cada lembrança reforçava sua crença de que os filhos nunca esqueceriam o quanto ela havia lutado. O que Helena não percebia era que, enquanto ela se agarrava ao passado, os filhos construíam um futuro em que ela se tornava cada vez mais invisível. Marcelo e André estavam ocupados demais em suas próprias vidas, e Cláudia e Silvia alimentavam essa distância com palavras e atitudes sutis. Helena, no fundo, começava a sentir que algo estava errado, mas não queria admitir. E foi exatamente nessa fase de inquietação silenciosa que uma noite chuvosa se aproximava. Uma noite que colocaria à prova todas as suas certezas e que mostraria a Helena de forma cruel e definitiva o verdadeiro valor que seus filhos davam à sua vida. Naquela noite em São Paulo, o céu parecia anunciar algo terrível. As nuvens carregadas se amontoavam sobre a cidade e a chuva caía com força, batendo nas janelas do pequeno apartamento de Dona Helena Souza como se fossem punhos impacientes. Dentro de casa, o silêncio reinava. Ela estava acostumada a conviver com o vazio. Mas naquela noite sentia algo diferente, uma pressão estranha no peito que a impedia de respirar com naturalidade.
Por semanas vinha ignorando sinais de cansaço e dores discretas, convencendo a si mesma de que era apenas nervosismo ou efeito da idade. Não queria incomodar ninguém, muito menos os filhos que sempre a acusavam de exagerar. Mas dessa vez a dor veio como um golpe certeiro. Primeiro uma pontada leve, depois uma queimação intensa, como se um ferro em brasa tivesse sido cravado em seu peito. O braço esquerdo ficou dormente. Sua visão começou a embaçar e o chão gelado foi a última sensação antes de perder a consciência. Quando abriu os olhos novamente, já estava no hospital público, cercada por máquinas e tubos. As luzes fluorescentes piscavam sobre sua cabeça e o cheiro de desinfetante misturado ao de medo preenchia o ar. A máscara de oxigênio pressionava seu rosto, forçando seus pulmões a continuar funcionando. Helena escutava vozes ao redor, mas pareciam distantes, como ecos vindos de um túnel. Conseguiu captar apenas fragmentos: ataque cardíaco, parada múltipla, condição crítica. Um médico de olhar sério se inclinou para falar com ela. Explicou que haviam tido que reanimá-la 2 vezes durante o trajeto. Disse ainda que já haviam ligado para sua família, pois talvez fosse a última chance de se despedir. Aquelas palavras perfuraram mais fundo que qualquer dor física. A última chance. Horas depois, Rosa Maria, a enfermeira que acompanhava seu estado, sentou-se ao lado da cama e revelou em voz baixa o que havia acontecido. Contou que ligaram para Marcelo, informando que a mãe poderia não resistir até o amanhecer. Marcelo respondeu que não podia abandonar a festa organizada por Cláudia, onde havia empresários e políticos importantes. Disse que passaria no hospital apenas pela manhã, quando tudo estivesse mais calmo. André reagiu de forma parecida. Garantiu que amava a mãe, mas que não podia sair da recepção de negócios que participava com Silvia. Prometeu que iria cedo no dia seguinte. Helena ouviu cada detalhe com os olhos fixos na parede verde pálida. O bip constante da máquina ao lado era a única prova de que ainda estava viva. Mas o vazio dentro dela era mais doloroso que o próprio infarto. Imaginou os filhos a poucos quilômetros dali, rindo, brindando com taças de champanhe, enquanto ela lutava sozinha pela própria vida. Aquela imagem gravou-se em sua mente como uma lâmina afiada. O tempo parecia não passar. A tempestade castigava as janelas, mas o quarto permanecia estático, iluminado apenas pelas luzes artificiais e pelo som frio das máquinas. Helena esperava com o coração, titubeando que a qualquer instante a porta se abrisse e seus filhos entrassem aflitos. Mas nada acontecia. Nenhuma voz conhecida, nenhum abraço, apenas silêncio. Por volta das 2 da manhã, Rosa Maria voltou para medir sua pressão. Falou com doçura, pedindo que ela tentasse descansar. Helena apenas sorriu de maneira amarga. Como poderia descansar sabendo que o sangue do seu sangue preferira música e luzes ao invés da presença dela em seus últimos instantes? Fechou os olhos, mas o sono não vinha. No lugar dele vieram lembranças. Viu-se novamente caminhando quilômetros sob a chuva para entregar comida na escola de André. Recordou as longas noites costurando roupas até que os dedos sangrassem para pagar as aulas de futebol de Marcelo. Cada sacrifício vinha acompanhado da sensação de que tinha valido a pena. Mas agora, no fundo do hospital, percebia que talvez tivesse errado. Em determinado momento, o médico voltou para informar que havia tentado falar outra vez com Marcelo e André. Disse que a resposta foi a mesma. O evento era importante demais para ser deixado de lado. O médico desviou o olhar envergonhado pela frieza dos filhos. Helena virou o rosto em direção à janela e deixou que uma lágrima solitária escorresse. A madrugada se arrastava. Entre uma lembrança e outra, o peito dela ardia de uma dor que não vinha só do coração. Era a dor da traição. Percebeu que havia passado décadas acreditando que a dedicação e o amor seriam suficientes para manter os laços fortes, mas agora compreendia que estava enganada. Os filhos já não a viam como mãe, mas como peso, uma obrigação que podiam adiar.
Às 4 da manhã, ouviu passos no corredor e por um instante pensou que finalmente Marcelo e André tinham chegado. Sentiu o coração disparar de expectativa, mas logo reconheceu vozes desconhecidas. Era apenas outro paciente sendo levado para o atendimento. Helena fechou os olhos de novo e tentou se desligar da esperança. Cada vez que ela surgia, vinha acompanhada de uma frustração ainda maior. Quando o dia começou a clarear, a chuva diminuiu. Do lado de fora, a cidade despertava com buzinas e vendedores ambulantes. Do lado de dentro, o tempo seguia imóvel. Helena podia imaginar seus filhos ainda nos salões luxuosos, sorrindo, cumprimentando convidados, exibindo a vida confortável que tinham construído. Talvez alguém perguntasse sobre a mãe deles, e talvez eles respondessem com um sorriso polido, dizendo que ela estava bem em casa sem dar maiores explicações. Foi nesse instante que um sentimento diferente surgiu dentro dela. Primeiro uma raiva surda, depois uma clareza. Percebeu que havia se enganado todos aqueles anos acreditando que a distância era apenas resultado da correria da vida. Agora sabia que a ausência era escolha. Eles simplesmente não a colocavam como prioridade. Rosa Maria voltou ao amanhecer e notou o olhar distante de Helena. Perguntou se havia algo que a deixava aflita. Helena apenas respondeu que estava pensando em tudo, e era verdade. Pensava nos anos de luta nas noites, em claro nos sonhos que sacrificou. Perguntava se algum deles se lembrava de tudo isso. Com a luz da manhã iluminando o quarto e o som constante das máquinas, Helena tomou uma decisão silenciosa. Jurou a si mesma que jamais ficaria novamente esperando pelos filhos. Nunca mais permitiria que sua vida dependesse da escolha deles. Ainda não sabia exatamente o que faria, mas sabia que algo precisava mudar. E enquanto fazia essa promessa, uma tempestade diferente começava a se formar dentro dela. Não era feita de nuvens nem de trovões, mas de lembranças de mágoas e de uma verdade dura demais para ser ignorada. Uma tempestade que em breve a levaria a tomar a decisão mais radical de sua vida. Deitada naquela cama de hospital com o som do monitor cardíaco ditando o ritmo de sua respiração, Dona Helena Souza deixou que as lembranças a invadissem como ondas fortes. Era impossível não pensar no passado, quando o presente lhe mostrava com tanta frieza o quanto estava sozinha. A cada batida irregular do coração, imagens surgiam nítidas em sua mente, como se quisessem lembrá-la de tudo que tinha vivido até ali. Recordou o dia em que Vitor, seu marido, bateu a porta e nunca mais voltou. Marcelo estava com 8 anos, já tinha idade para entender que algo grave havia acontecido. Ele ficou em silêncio com os olhos fixos na porta fechada. André, ainda pequeno, apenas agarrou a barra do vestido da mãe e perguntou quando o pai voltaria. Helena engoliu as próprias lágrimas, segurou os 2 filhos nos braços e prometeu que tudo ficaria bem. Essa promessa virou combustível para os anos que se seguiram. A vida, a partir dali, se transformou em uma batalha constante. Helena trabalhava sem descanso. De manhã enfrentava o barulho ensurdecedor das máquinas da fábrica de tecidos que pareciam nunca se calar. À tarde empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores frios do hospital, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao suor de sua testa. À noite, quando o corpo implorava por descanso, sentava diante da velha máquina de costura e costurava até a madrugada. Os dedos calejados, os olhos ardendo, mas o coração firme. Tudo por Marcelo e André. Ela se lembrava das vezes em que caminhou quilômetros sob chuva apenas para levar comida à escola de André, porque ele havia esquecido a marmita. Recordava quando Marcelo quis se inscrever em uma escolinha de futebol e ela costurou sem parar durante semanas para pagar a mensalidade. Também se lembrava do terreno em Minas Gerais, herança de seus pais, um lugar simples, mas cheio de memórias felizes, vendido sem hesitar para custear a universidade de Marcelo. Cada sacrifício era como uma pedra colocada na estrada que ela pavimentava para o futuro dos filhos.
Mas agora, ali deitada e sozinha, ela se perguntava se eles alguma vez tinham percebido o que ela fazia. Será que Marcelo se lembrava das noites em que ela chegava exausta, mas ainda assim preparava sua mochila para o dia seguinte? Será que André lembrava dos dias em que ela ficou sem almoço para que ele pudesse ter um lanche decente na escola? Ou será que todas aquelas lembranças tinham se dissolvido como fumaça no ar, substituídas por festas luxuosas, jantares caros e conversas sobre negócios? A mente de Helena também trouxe de volta as figuras de Cláudia e Sílvia. Lembrou-se do olhar de desdém de Cláudia quando visitou pela primeira vez sua casa modesta em São Paulo. Os olhos percorreram cada canto com julgamento silencioso até que a frase cruel saiu de sua boca. Vamos passar o Natal com minha família, eles têm tradições mais sofisticadas. Esse foi o primeiro Natal que Helena passou sozinha. O peru que ela tinha economizado para comprar ficou intocado na geladeira. Já Sílvia não era tão direta, mas sua habilidade em usar palavras doces para diminuir a sogra era ainda mais dolorosa. Que vestido bonito parece vintage, dizia com um sorriso que escondia desprezo. Sugeriu que os encontros de domingo eram cansativos, que talvez fosse melhor simplificar. Aos poucos, as reuniões de família que Helena considerava sagradas desapareceram como areia escorrendo entre os dedos. Ela se lembrou também da noite em que Marcelo lhe pediu ajuda para a entrada de um apartamento luxuoso. Helena não pensou duas vezes. Vendeu sua pequena casa de campo, o único bem realmente seu, e entregou o dinheiro. No dia em que foi visitar Marcelo e Cláudia no novo lar debaixo de chuva, levou um bolo que Marcelo adorava quando criança. Cláudia abriu a porta com um sorriso frio e disse que eles estavam esperando convidados importantes. Recebeu o bolo sem entusiasmo, comentou que Marcelo não podia comer por causa do colesterol e fechou a porta. Helena voltou pela rua molhada com o coração pesado. E como esquecer de André quando apareceu em casa desesperado pelo fracasso de seu negócio? Ele pediu as economias que ela guardava para a velhice, prometendo que devolveria logo. Ela confiou. Deu-lhe o dinheiro que representava toda uma vida de esforço. O negócio afundou em poucos meses e André apenas disse que falir fazia parte do jogo. Para ele era apenas dinheiro perdido. Para ela era o futuro que desaparecia. Cada lembrança vinha como uma facada. E agora, diante da realidade de estar sozinha em um hospital enquanto seus filhos brindavam a vida em festas glamorosas, Helena finalmente percebeu o padrão. Ela havia dado tudo. Cada centavo, cada gota de suor, cada sonho. E em troca tinha recebido indiferença, distância e desprezo. As horas no hospital pareciam intermináveis. Helena fechava os olhos e deixava que a tempestade de lembranças a consumisse. E quanto mais lembrava, mais clara ficava a conclusão. O abandono daquela noite não era um acidente. Não era apenas a consequência de uma agenda cheia. Era o reflexo de anos de escolhas feitas por Marcelo e André, escolhas que colocavam sempre seus próprios interesses à frente da mãe. Quando Rosa Maria entrou no quarto mais uma vez, encontrou Helena acordada, os olhos fixos no teto. Perguntou se queria conversar. Helena quase riu. Como explicar décadas de silêncio, renúncia e decepção em poucas palavras? Apenas respondeu que estava pensando em sua vida. Rosa segurou sua mão com carinho, mas não insistiu. O coração de Helena, ainda frágil, batia com dificuldade, mas havia uma nova força surgindo dentro dela. Era como se naquele leito estivesse enxergando pela primeira vez a verdade nua e crua. O peso da traição dos filhos era insuportável, mas também era libertador. Ela não podia mudar o que eles eram, mas podia decidir o que fazer com sua própria vida. Quando a manhã já se anunciava lá fora, com a chuva cessando e a cidade despertando, Helena sentiu que algo dentro dela havia mudado. Ainda não sabia como, mas sabia que não poderia continuar sendo a mulher invisível, a mãe descartável. Sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria tudo.
E foi nesse instante, entre memórias de sacrifício e a dor da traição, que Dona Helena Souza percebeu que sua história ainda não tinha terminado. Ao contrário, estava apenas prestes a começar um novo e inesperado capítulo. O sol começava a iluminar timidamente o quarto de hospital quando Dona Helena Souza sentiu que já não podia continuar vivendo da mesma forma. O corpo ainda estava frágil, mas a mente fervia. A dor da noite anterior não tinha sido apenas física. Fora a revelação definitiva de que seus filhos não estariam ao seu lado nem mesmo quando a vida dela pendia por um fio. Foi nesse instante que uma ideia ousada e assustadora nasceu em seu coração. Talvez fosse hora de desaparecer. No início, ela tentou afastar esse pensamento. Sumir, abandonar tudo parecia extremo demais. Mas quanto mais refletia, mais percebia que não se tratava de abandono, e sim de libertação. Passara décadas pedindo migalhas de atenção, acreditando que em algum momento Marcelo e André a enxergariam novamente como mãe. Agora compreendia que esse dia nunca chegaria. Se continuasse ali, passaria o resto da vida esperando. E esperar tinha se tornado um fardo insuportável. À tarde, Rosa Maria entrou no quarto com um sorriso delicado. Notou que havia algo diferente no olhar da paciente. Helena não estava mais rendida à tristeza, mas carregava uma determinação silenciosa. Quando Rosa perguntou se ela queria conversar, Helena respirou fundo e disse apenas: "Estou pensando em mudar de vida." A enfermeira não insistiu, mas ficou intrigada. Horas depois, Helena recebeu a visita de Mariana Oliveira, a vizinha que por anos havia sido sua confidente em Belo Horizonte antes da mudança para São Paulo. Mariana chegou com um pequeno embrulho de roupas limpas e um olhar preocupado. Ao ver a amiga, Helena não resistiu. Tomou sua mão e com voz baixa confessou seu plano. "Eu quero ir embora", disse. Mariana arregalou os olhos, mas não de surpresa, e sim de compreensão. Perguntou se Helena estava falando de desistir da própria vida. Helena balançou a cabeça firme. "Não, eu quero viver. Mas longe daqui, longe dessa prisão. Preciso começar de novo." Mariana escutou em silêncio. Quando Helena terminou, apenas respondeu: "Se você está decidida, eu ajudo." Aquelas palavras foram como um alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que alguém estava realmente ao seu lado. Nos dias seguintes, enquanto ainda se recuperava, Helena começou a organizar mentalmente cada detalhe. Precisava deixar algo claro para os filhos, algo que os obrigasse a encarar a verdade. Foi assim que decidiu escrever uma carta. Com mãos trêmulas, pegou papel e caneta deixados por Rosa Maria na mesinha ao lado da cama. Cada palavra que escreveu foi como um desabafo de décadas. Falou dos sacrifícios das noites, sem dormir, das renúncias. Lembrou do terreno vendido, das economias entregues dos natais sozinha. E no fim escreveu a frase que mudaria tudo: "Quando lerem esta carta, eu já terei partido. Não me procurem." Terminada a carta, Helena a dobrou cuidadosamente e pediu a Mariana que aguardasse. "Entregue apenas quando eles vierem aqui. Até lá eu já estarei longe", explicou. Mariana concordou, embora tivesse lágrimas nos olhos. Mas Helena sabia que não bastava apenas uma carta. Era preciso se proteger. Seus filhos poderiam tentar contestar sua decisão, alegar que ela estava confusa ou incapaz. Por isso, Rosa Maria tomou a iniciativa de apresentar sua irmã Sara, uma advogada experiente. Em uma noite silenciosa, Sara apareceu discretamente no hospital com documentos prontos. Eram papéis que garantiriam que Helena estava lúcida, em pleno poder de suas escolhas, e ainda transferiam poderes de decisão para Mariana. Com isso, Marcelo e André não poderiam anulá-la legalmente. Assinar aqueles papéis foi como quebrar correntes invisíveis. Helena sentiu o peso de anos se soltando de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, estava escrevendo sua própria história. No último dia no hospital, Rosa Maria se despediu com um abraço apertado. "Você parece outra pessoa", disse. Helena sorriu e respondeu: "É porque de certa forma eu sou."
Pouco depois, com a ajuda de Mariana, deixou o quarto discretamente durante a troca de turno. Usava um vestido verde escuro que a enfermeira havia trazido e um chale cobrindo os ombros. Parecia apenas mais uma visitante que saía de fininho. Carregava uma pequena sacola com documentos e o pouco dinheiro que tinha conseguido guardar em segredo. Do lado de fora, respirou fundo. O ar da rua era pesado de poluição e chuva recente, mas para ela tinha o gosto da liberdade. No banco de trás do carro de Mariana, segurou firme a carta que ficaria no hospital. Aquela seria a última lembrança deixada para os filhos. Uma lembrança dura, mas verdadeira. Enquanto o carro avançava pelas avenidas molhadas de São Paulo em direção à rodoviária, Helena olhou pela janela e sentiu uma mistura de medo e excitação. Estava deixando para trás não apenas uma cidade, mas toda uma vida de espera e silêncio. À sua frente, um destino novo se abria, embora ainda incerto. E no fundo do coração ela sabia. A viagem que estava prestes a iniciar não mudaria apenas o rumo de sua própria vida. Seria também o início de uma tempestade que em breve atingiria Marcelo e André com uma força que eles jamais imaginariam. A noite caía sobre São Paulo quando Dona Helena Souza chegou à rodoviária ao lado de Mariana. As luzes fluorescentes iluminavam os corredores cheios de passageiros apressados, cada um carregando sua própria história. Helena, com uma pequena sacola e o coração acelerado, sentia-se como uma estrangeira na própria cidade. Pela primeira vez, em décadas, não tinha um destino definido imposto pelos outros. O bilhete em suas mãos marcava apenas uma palavra que parecia mágica: para ti. O ônibus de viagem aguardava com o motor ligado, pronto para partir rumo ao litoral fluminense. Helena abraçou Mariana com força, agradecendo em silêncio por toda a ajuda. A amiga segurou suas mãos e disse com firmeza: "Não olhe para trás. Você merece viver." Helena entrou no ônibus com lágrimas nos olhos, mas também com uma sensação de alívio. Sentou-se próxima à janela, observando a cidade se afastar pouco a pouco até desaparecer. Durante as primeiras horas de viagem não conseguiu dormir. A cabeça estava cheia de lembranças do hospital, da carta, deixada para os filhos, da sensação de abandono que agora se transformava em coragem. Pensava em Marcelo e André, em como reagiriam ao encontrar aquelas páginas. Talvez se enfurecessem, talvez tentassem buscá-la. Mas no fundo sabia que nada mudaria o fato de que eles não tinham estado presentes quando ela mais precisou. Essa certeza era agora sua força. O amanhecer encontrou o ônibus serpenteando pelas estradas costeiras. O mar começou a surgir no horizonte, brilhando com os primeiros raios de sol. Helena respirou fundo ao sentir o cheiro salgado da brisa, como se cada partícula de ar renovasse seus pulmões. Depois de tantas noites sufocada em São Paulo, aquele era o respiro que ela esperava. Na rodoviária de Paraty, foi recebida por Isabela Ferreira, sua prima distante. O abraço caloroso que recebeu logo na chegada fez com que Helena se sentisse acolhida de imediato. Isabela era há alguns anos mais jovem, de cabelos grisalhos presos em uma trança simples e olhos que transmitiam serenidade. Levou Helena até sua casa, uma construção de pedra no alto de uma colina de onde era possível ver o mar e ouvir o canto das gaivotas. "Este será o seu lar agora, pelo tempo que quiser", disse Isabela ao mostrar o quarto com janelas amplas que se abriam para um jardim repleto de flores. Helena pousou sua pequena bagagem sobre a cama e ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquela sensação de pertencimento que há muito não sentia. Nos dias seguintes, começou a se familiarizar com a rotina tranquila da cidade. Caminhava pelas ruas de pedra do centro histórico, observava os barcos no porto e sentia o cheiro de peixe fresco, misturado ao de pão assado das padarias. Logo foi apresentada ao grupo de mulheres que se encontrava todas as manhãs para caminhar no parque. Receberam Helena com sorrisos e perguntas simples, sem julgamentos. Ali ela não era a mãe invisível ou a sogra inconveniente. Era apenas Helena.
Outro passo importante foi quando decidiu participar das aulas de pintura no Centro Cultural de Paraty. A princípio, suas mãos tremiam diante do pincel, mas com o tempo, as cores começaram a ganhar forma. Pintava o mar que agora era sua companhia diária, as flores do jardim de Isabela e, sem perceber, até retratos de lembranças antigas. Cada traço no quadro era como se libertasse um pedaço de dor acumulada. Foi nesse ambiente que conheceu Henrique Carvalho, um professor de história aposentado que também frequentava as oficinas de arte. Viúvo de fala calma e olhar bondoso, Henrique se aproximou dela com gentileza. Começaram a conversar sobre livros, viagens e pequenas memórias da juventude. Para Helena, aquelas conversas eram um bálsamo. Era a primeira vez em muitos anos que alguém lhe oferecia atenção sem pedir nada em troca. À noite, no quarto iluminado pela lua, Helena escrevia em um caderno. Não eram cartas para os filhos, mas anotações para si mesma. Registrava as sensações de liberdade, o som das ondas, o riso das novas amigas. Escrever se tornou uma forma de firmar o compromisso consigo mesma, nunca mais viver à sombra da indiferença. Apesar da paz aparente, ainda havia momentos de inquietação. Às vezes, ao ouvir passos na rua ou notar um olhar demorado de algum desconhecido, seu coração disparava. Mas ela escolhia não se deixar dominar pelo medo. Isabela lembrava sempre: o passado já não manda em você. Aqui você é dona do seu futuro. Com o passar das semanas, Helena começou a acreditar que podia de fato recomeçar. O mar de Paraty se tornava símbolo de renovação e cada amanhecer parecia abrir uma nova página de sua vida. O que ela não imaginava, no entanto, era que aquela tranquilidade estava prestes a ser perturbada. O passado que ela acreditava ter deixado para trás ainda encontraria um jeito de alcançá-la, trazendo segredos e sombras que testariam novamente sua coragem. No início, a vida em Paraty parecia um sopro de esperança. Dona Helena Souza acordava cedo, abria as janelas do quarto e deixava o cheiro do mar invadir o espaço. A rotina simples era quase terapêutica. Caminhava no jardim com Isabela, participava das caminhadas no parque e se sentava nas aulas de pintura com entusiasmo juvenil. Cada pincelada representava um pedaço de si mesma que estava recuperando. Por algumas semanas acreditou que finalmente havia encontrado paz. Mas a paz, como ela logo descobriria, era frágil. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Um dia, ao sair do mercado com uma sacola de frutas, Helena percebeu um homem parado do outro lado da rua. Usava um boné baixo e fingia examinar uma vitrine. Quando ela o encarou por alguns segundos, ele desviou o olhar e caminhou lentamente para longe. Helena tentou se convencer de que era apenas coincidência. No entanto, a sensação se repetiu dias depois. Dessa vez, o mesmo homem estava sentado em um banco perto da praça onde ela costumava descansar após a caminhada. Fingiu ler um jornal, mas os olhos se levantavam sempre que ela passava. Um frio percorreu sua espinha. Não era paranoia. Alguém a estava observando. Helena decidiu comentar com Isabela, mas a prima tentou tranquilizá-la. Talvez seja apenas um morador local curioso, disse. Helena queria acreditar nisso, mas o desconforto persistia. Principalmente quando certa manhã encontrou um envelope simples debaixo da porta de casa. Dentro havia apenas uma fotografia. Era ela sentada em um banco do mercado olhando para o mar, completamente distraída. No verso escrito à mão, uma frase curta: "Sabemos onde você está." O coração de Helena disparou. Quem poderia ter enviado aquilo? Marcelo e André, ou alguém a serviço deles. Mas a frieza da mensagem parecia mais ameaçadora do que qualquer coisa que os filhos teriam coragem de fazer. Helena guardou o envelope em silêncio, sem contar nem mesmo para Isabela. Parte de si não queria admitir que a sombra de sua antiga vida tinha chegado até ali. Nos dias seguintes passou a caminhar olhando para trás. Checava as janelas antes de dormir. Fechava as cortinas mais cedo, como se assim pudesse se esconder.
e então decidiu ligar o celular que estava desligado desde a saída do hospital. A tela se iluminou com dezenas de mensagens não lidas. As primeiras eram preocupadas. Mãe, estamos aflitos. Onde a senhora está? Isso não é justo. Depois tornaram-se mais ásperas. Está nos castigando. Volte agora. E por fim agressivas. Marcelo havia escrito: se não voltar, vamos pedir na justiça que seja declarada incapaz. Não brinque com a gente. André complementava com frases curtas cheias de rancor. A senhora sempre foi dramática. Isso passou dos limites. Helena sentiu o estômago revirar. As palavras dos filhos, em vez de demonstrarem amor, eram flechas de controle e ameaça. Em nenhum momento pediam desculpas, em nenhum momento reconheciam a dor da mãe. Apenas exigiam como se ela fosse uma posse, uma obrigação. Ela mostrou as mensagens para Isabela, que ouviu em silêncio, e depois disse: eles não aceitam perder o domínio sobre você. Estão desesperados porque a senhora tomou uma decisão que não podem controlar. Helena balançou a cabeça tentando conter as lágrimas. Eu só queria que me amassem, murmurou. Mas o tormento ainda não tinha terminado. Uma semana depois, outro pacote chegou. Dentro havia um medalhão antigo de prata escurecida. Ao abri-lo, Helena congelou. De um lado, uma foto dela mais jovem segurando Marcelo e André pequenos. Do outro, o rosto de Vítor Almeida, o marido que a havia abandonado décadas atrás. A visão daquele rosto trouxe de volta lembranças dolorosas, como se uma porta do passado tivesse sido violentamente escancarada. Helena levou o medalhão até Isabela, que ficou pálida. Isso não foi enviado pelos seus filhos, disse em tom firme. Alguém mais está envolvido. Alguém que conhece sua história com Vítor. Helena sentiu um arrepio. Vítor teria reaparecido depois de tanto tempo, ou alguém estaria usando sua imagem para mexer com ela. A partir daquele dia, o medo passou a acompanhá-la como uma sombra constante. Cada vez que saía para o mercado ou para a aula de pintura, seus olhos buscavam o homem do boné. Às vezes o via de relance parado em uma esquina. Outras vezes desaparecia como se nunca tivesse existido. Essa presença silenciosa era mais perturbadora do que qualquer confronto direto. Apesar do terror, Helena também começou a reagir de outra forma. Passou a escrever em um caderno cada detalhe das ameaças. Anotava datas, horários, descrições. Cada fotografia, cada mensagem dos filhos, cada objeto deixado em sua porta. Aquilo lhe dava a sensação de que de algum modo estava retomando o controle. Não permitiria que o medo a definisse. Mesmo assim, as noites se tornaram longas. O vento do mar, que antes era suave, agora parecia sussurrar perigos. Os galhos batendo na janela soavam como passos. Helena dormia pouco, sempre alerta. O corpo cansado, mas a mente atenta. Isabela, percebendo o peso da situação, sugeriu que procurassem a polícia local. Mas Helena hesitou. Não tinha provas de quem estava por trás daquilo, e mais temia que qualquer exposição pudesse atrair ainda mais atenção. Se eles souberem onde estou, será pior, explicou. Certa tarde, ao sair da aula de pintura, Helena encontrou Henrique Carvalho esperando na porta. Ele a olhou com preocupação. A senhora está diferente. Seus olhos estão sempre buscando algo. Está acontecendo alguma coisa. Helena quase contou, mas se conteve. Apenas disse que estava lidando com fantasmas do passado. Henrique colocou a mão sobre o ombro dela e respondeu: os fantasmas só têm força se a gente permite, mas sei que não é fácil enfrentá-los sozinho. As palavras ficaram ecoando em sua mente durante dias. Helena sabia que não poderia esconder para sempre, mas ainda não estava pronta para compartilhar o peso de suas ameaças com alguém de fora da família. E então, numa noite em que a lua iluminava o jardim de Isabela, um novo pacote apareceu sobre a mesa da varanda. Um envelope pardo sem remetente. Dentro, uma única folha de papel. Nela, escrita com letras firmes, uma frase perturbadora: você já deixou uma vez.
Acha que pode deixar de novo. Helena deixou o papel cair das mãos, sentindo um calafrio. Aquilo confirmava seus piores temores. Não se tratava apenas de Marcelo e André, mas de algo mais profundo, mais antigo. O passado que ela tentou enterrar estava voltando com força. E essa sombra não estava disposta a deixá-la em paz. As noites seguintes foram um verdadeiro campo de batalha dentro de Dona Helena Souza. O corpo ainda se recuperava do ataque cardíaco, mas a mente estava em constante alerta. Cada barulho do vento no telhado soava como passos. Cada sombra no quintal parecia anunciar a presença do homem do boné ou de alguém ainda pior. Mas mais forte que o medo crescia dentro dela uma convicção: não poderia passar o resto da vida fugindo. Helena já havia fugido uma vez. Quando Vitor a abandonou, ela fugiu para dentro do trabalho incessante, mergulhando em sacrifícios para não encarar a solidão. Agora, tantos anos depois, percebia que fugira novamente, desta vez de seus filhos e do mundo que a tratava como um peso. Mas o novo bilhete cruel e direto ecoava em sua mente: você já deixou uma vez. Acha que pode deixar de novo. Essa frase parecia uma provocação, um desafio. Talvez fosse hora de reagir. No começo, a reação foi silenciosa. Helena decidiu transformar o medo em método. Passou a registrar tudo em seu caderno com datas, horários e detalhes minuciosos. Anotava quando percebia a sombra do homem nas ruas, quando recebia mensagens dos filhos ou quando aparecia um novo pacote misterioso. Era como construir um arquivo de provas, não apenas para se proteger, mas para lembrar a si mesma que não estava perdendo a razão. A escrita trouxe certo alívio. Cada palavra no papel funcionava como um grito contido que finalmente encontrava saída. Ao folhear as páginas preenchidas, Helena via a trajetória da sua própria vida registrada ali, uma mulher que dera tudo fora traída e agora se recusava a ser silenciada. Mas ainda havia a luta mais difícil, a que acontecia em seu coração. Em algumas noites, quando a solidão se tornava insuportável, sentia vontade de responder às mensagens de Marcelo e André. O celular repousava sobre a mesa como uma tentação constante. Bastaria um toque para escrever poucas palavras. Estou bem, talvez. Ou deixem-me em paz. O dedo chegava a pairar sobre a tela, mas então a lembrança voltava. O quarto de hospital vazio, a ausência deles quando a vida dela estava por um fio. Era essa lembrança que a mantinha firme. Isabela percebia o peso que Helena carregava. Num fim de tarde, enquanto regavam as plantas do jardim, perguntou diretamente: você pretende se esconder para sempre? Ou vai enfrentar isso de alguma forma? Helena suspirou, encarando o horizonte onde o mar encontrava o céu. Eu não sei como enfrentar. Passei a vida dando, nunca aprendi a me defender. Isabela colocou a mão em seu ombro e respondeu com firmeza: talvez seja a hora de aprender. As palavras ficaram ecoando. No dia seguinte, Helena tomou uma decisão prática. Voltou a andar pelas ruas de Paraty, mas desta vez mais atenta, mais ereta. Quando percebeu o homem do boné à distância, não desviou o olhar. Encarou-o por longos segundos até que ele, desconcertado, se afastou. Pequeno gesto, mas que lhe trouxe uma sensação de poder. Além disso, começou a procurar apoio. No Centro Cultural, confidenciou parte de sua história a uma das mulheres do grupo de pintura. Sem revelar todos os detalhes, contou que vinha recebendo ameaças. A colega ofereceu ajuda imediata, dizendo que poderia acompanhá-la em alguns percursos. Pela primeira vez, Helena percebeu que não estava tão sozinha quanto pensava. Henrique Carvalho também se tornou um aliado silencioso. Sempre perceptivo, notava quando Helena estava mais abatida e a convidava para caminhadas à beira-mar. Numa dessas conversas, ela deixou escapar: às vezes acho que querem me quebrar de novo, que nunca vou me livrar do passado. Henrique parou, olhou nos olhos dela e disse: quem tentou quebrá-la já não tem poder. Você está aqui firme e viva. Isso é prova de que não se deixou derrotar.
Essas palavras a sustentaram nas noites mais duras. Quando as mensagens de Marcelo voltaram cheias de chantagem emocional, Helena conseguiu lê-la sem se abalar. Já não chorava ao ver os filhos, tratando a mãe como um fardo. Anotava tudo no caderno, fechava o celular e respirava fundo, mas a tensão aumentou novamente quando mais um pacote chegou. Desta vez, dentro havia apenas uma fotografia antiga amarelada pelo tempo. Nela, Vitor sorria em frente a uma casa que Helena reconheceu de imediato, o terreno em Minas Gerais, que ela havia vendido para pagar os estudos de Marcelo. Era como se alguém estivesse escavando memórias enterradas, trazendo à tona cada renúncia que fizera. O recado era claro: quem quer que estivesse por trás das ameaças conhecia detalhes íntimos de sua vida. Helena sentiu o medo se misturar com uma fúria crescente. Já não era apenas sobre sobreviver. Era sobre não permitir que a reduzissem a uma vítima indefesa. Naquela noite, escreveu em seu caderno uma frase que resumia seu novo espírito: "Não vou fugir de novo. Se vierem atrás, vão me encontrar de pé." Aos poucos percebeu que a chave estava em transformar a dor em escudo. O medo continuava ali rondando como um animal faminto, mas a determinação começava a falar mais alto. Isabela percebeu a mudança e comentou certa manhã: "Seus olhos estão diferentes. Antes havia só medo, agora vejo coragem." Helena sorriu pela primeira vez em muito tempo. "É porque decidi que minha vida não vai terminar em silêncio." O futuro ainda era incerto. O homem do boné podia aparecer a qualquer momento, outro pacote podia ser entregue e os filhos podiam voltar a pressionar. Mas Helena já não era a mesma mulher que chegou a Paraty carregando apenas cansaço e arrependimento. Estava aprendendo a se erguer, a enfrentar, a dizer não. E embora não tivesse plena consciência, aquele era apenas o começo de uma nova batalha. Uma batalha que não seria travada apenas contra os fantasmas do passado, mas também contra os segredos que ainda estavam por vir. O tempo em Paraty parecia correr de forma diferente. Os dias claros, as ruas de pedra-mar ao fundo, davam a sensação de calma, mas para Dona Helena Souza, a cada semana a tensão aumentava. O caderno em que registrava tudo já estava repleto de anotações. Fotos deixadas em sua porta, mensagens dos filhos cheias de rancor, o medalhão com a foto de Vitor, o bilhete ameaçador. Tudo indicava que havia alguém decidido a lembrá-la a cada instante de que não estava livre. Foi então que uma tarde se transformou em divisor de águas. Ao sair do centro cultural depois de uma aula de pintura, Helena percebeu o homem do boné do outro lado da rua. Ele não tentou disfarçar. Ficou parado olhando fixamente para ela. O coração dela disparou, mas em vez de fugir, respirou fundo. Lembrou-se da frase que havia escrito no caderno: "Se vierem atrás, vão me encontrar de pé." Helena atravessou a rua lentamente, mantendo o olhar firme. Quando se aproximou, o homem virou o rosto e começou a andar. Ela, tomada por um impulso que não sabia de onde vinha, seguiu atrás. Caminhou por becos estreitos até que o perdeu de vista em uma esquina. O coração batia acelerado, mas junto do medo havia um sentimento de vitória. Pela primeira vez ela não havia se curvado. Voltou para casa com passos firmes. Na varanda, Isabela percebeu seu estado e perguntou o que tinha acontecido. Helena contou tudo, e a prima, assustada, sugeriu novamente procurar a polícia. Mas Helena hesitou. "Sem provas concretas, vão apenas rir de mim. Preciso entender quem está por trás disso antes." Naquela noite, outro pacote chegou. Um envelope simples deixado discretamente na entrada. Dentro havia uma única folha de papel com uma fotografia ampliada. Era o retrato de Vitor, tirado há muitos anos, mas agora rabiscado com uma frase escrita em vermelho. Ele nunca foi embora. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Será possível que Vitor ainda estivesse vivo e de alguma forma envolvido em tudo aquilo? Não tinha notícias dele havia mais de 30 anos. Será que era ele quem enviava os pacotes? Ou alguém ligado ao seu passado que sabia demais?
A incerteza corroía, mas a raiva crescia junto. Decidiu que não podia mais enfrentar sozinha. No dia seguinte, levou o envelope até Henrique Carvalho. O professor aposentado escutou atentamente, examinou a fotografia e ficou em silêncio por alguns segundos. Helena, seja quem for que esteja por trás disso, quer que você sinta medo. Está tentando enfraquecê-la. Mas a senhora já passou por coisas piores. Não pode deixar que esse jogo vença. Aquelas palavras ecoaram dentro dela. E foi Henrique quem a convenceu a pelo menos registrar a ocorrência na delegacia. Isabela a acompanhou. O policial ouviu o relato, mas limitou-se a dizer que manteriam o caso em observação. Helena sabia que não podia contar com as autoridades. Ainda assim, sair de lá com um boletim de ocorrência lhe deu a sensação de que estava menos invisível. Os dias seguintes trouxeram mais silêncio do que o esperado. Nenhum pacote, nenhum bilhete, nenhuma sombra à espreita. Por um breve momento, Helena acreditou que talvez tivesse acabado. Voltou às caminhadas, retomou as aulas de pintura e até permitiu-se sorrir mais com Henrique. No entanto, o alívio durou pouco. Certa manhã, ao abrir a caixa de correio, encontrou um envelope pardo. Dentro não havia foto nem objeto. Apenas uma frase escrita em letras maiúsculas: "Não adianta correr, o passado sempre encontra." O impacto foi imediato. Helena caiu sentada na cadeira da varanda, respirando com dificuldade. Isabela correu até ela, mas Helena segurou sua mão com firmeza. "Não vou fugir de novo", disse entre dentes. Chegou a hora de descobrir a verdade. Movida por essa decisão, Helena começou a investigar por conta própria. Revisou antigas cartas de família, fotografias guardadas em caixas contatos que tinha perdido ao longo dos anos. Descobriu que alguns conhecidos de Vítor haviam morado na região de Minas Gerais e que um deles, segundo boatos, ainda mantinha contato com ele. Cada nova pista alimentava sua determinação. Enquanto isso, os filhos voltaram a mandar mensagens. Desta vez não eram apenas ameaças. Marcelo escreveu: "Mãe, sabemos que está em Paraty. Se não voltar, vamos atrás." André completou com frases confusas, misturando raiva e desespero. Helena leu tudo em silêncio e fechou o aparelho. A certeza de que eles sabiam onde ela estava aumentava a sensação de cerco. Naquela noite, enquanto escrevia em seu caderno, ouviu passos do lado de fora da casa. Foi até a janela e viu novamente o homem do boné parado no portão. Em vez de se esconder, acendeu a luz da varanda e abriu a porta. "O que você quer de mim?" gritou. O homem não respondeu. Apenas virou-se e desapareceu na escuridão. Seu corpo tremia, mas dentro dela crescia uma chama nova. Já não era apenas vítima, estava se tornando combatente. No dia seguinte, procurou Henrique e contou o que havia acontecido. Ele sugeriu contratar alguém de confiança, um investigador local, para descobrir quem estava rondando sua vida. Helena hesitou, mas finalmente concordou. Sentia que só enfrentando de frente descobriria a verdade sobre as ameaças. E assim, pela primeira vez em décadas, Dona Helena Souza não apenas reagia, mas tomava a dianteira. Estava disposta a enfrentar os fantasmas do passado, fossem eles seus próprios filhos, fossem eles a sombra de Vítor ou algo ainda mais obscuro. Mal sabia ela que as respostas que tanto temia estavam muito mais próximas do que imaginava. O silêncio daquela noite em Paraty parecia prenunciar algo maior. Depois do confronto com o homem do boné no portão, Dona Helena Souza sentia que o círculo estava se fechando. As páginas do caderno já não eram apenas um diário de medos e lembranças, mas um registro meticuloso de cada ameaça, cada presença, cada palavra deixada em bilhetes anônimos. Ela sabia que em breve teria de encarar a verdade. Foi nesse contexto que Henrique apresentou um amigo de confiança, um ex-policial aposentado chamado João Arantes, que agora trabalhava como investigador particular. Discreto e experiente, João aceitou ajudá-la sem fazer perguntas demais.
Nos dias seguintes começou a vigiar discretamente a casa de Isabela e a seguir rastros pela cidade. Helena pela primeira vez sentiu que não estava completamente indefesa. Uma semana depois, João voltou com notícias. O homem do boné havia sido visto várias vezes em companhia de um advogado vindo de São Paulo. E segundo fontes locais, esse advogado estava ligado a nada menos que Marcelo Souza. O sangue de Helena gelou ao ouvir aquilo. Seus próprios filhos estariam pagando alguém para vigiá-la. O coração apertou, mas a mente se manteve firme. Helena já não era mais a mulher que chorava em silêncio. Agora queria respostas. Pediu a João que continuasse investigando e, ao mesmo tempo, decidiu que não mais fugiria. Voltaria a andar pelas ruas de Paraty de cabeça erguida, mostraria que não estava quebrada. Foi durante uma dessas caminhadas que recebeu o pacote final. Um envelope mais pesado que os anteriores deixado no banco do jardim. Dentro havia uma carta escrita à mão. Não era dos filhos. O traço era conhecido e, ao mesmo tempo distante, Vítor Almeida. A carta dizia poucas palavras, mas cada uma parecia uma lâmina. Vítor afirmava estar vivo, dizia que havia acompanhado de longe a vida dela e dos filhos e insinuava que os dois rapazes não eram tão inocentes quanto pareciam. Segundo ele, Marcelo e André tinham herdado não apenas o sangue, mas também a frieza do pai. A carta terminava com uma ameaça velada. Você pode fugir de mim, mas nunca vai apagar minha marca em você. Helena tremeu ao ler aquelas linhas. Parte de si ainda se perguntava se era realmente Vítor quem escrevia ou apenas alguém se passando por ele. Mas, independentemente disso, a mensagem era clara: a perseguição não vinha só dos filhos. O passado inteiro estava tentando sufocá-la. Ao mostrar a carta para João, ele confirmou suas suspeitas. O documento havia sido entregue por um mensageiro que partiu rapidamente em direção a São Paulo. Isso ligava novamente o caso a Marcelo. Era possível que o próprio filho estivesse alimentando esse fantasma usando o nome do pai desaparecido para quebrar a resistência da mãe. Essa revelação foi um choque profundo. Helena passou a noite em claro refletindo sobre tudo. Os filhos que ela sustentou com o próprio suor agora tramavam contra sua paz. O marido que a abandonou décadas atrás ainda projetava sua sombra sobre ela. Era demais para qualquer coração suportar. Mas ao amanhecer, diante do mar que brilhava em tons de ouro, Helena tomou sua decisão. Não viveria mais sob o peso da traição, nem sob a sombra de Vítor. Pela primeira vez, a escolha seria dela e somente dela. Com o apoio de Isabela, redigiu um último documento com a ajuda de João e de um cartório local. Nele declarava oficialmente que não queria contato com Marcelo e André, que não reconhecia mais nenhuma autoridade dele sobre sua vida e que estava plenamente lúcida para tomar decisões. Era como assinar sua própria libertação. Naquela tarde, reuniu os amigos de Paraty no jardim, o grupo de caminhada, as colegas do curso de pintura Henrique e, claro, Isabela. Não contou todos os detalhes, mas compartilhou o essencial e estava deixando para trás os fantasmas, escolhendo viver de acordo com sua vontade. As pessoas aplaudiram emocionadas. Henrique, com os olhos marejados, apenas disse: "Agora você é dona de si mesma." Nos dias que seguiram, os pacotes cessaram. O homem do boné não apareceu mais. As mensagens dos filhos diminuíram até virar em silêncio. Talvez Marcelo e André tenham entendido que nada mais os ligava à mãe. Talvez tenham recuado diante da firmeza dela. Pouco importava. Helena já não se deixava afetar. O tempo em Paraty voltou a correr com suavidade. Helena retomou suas pinturas, desta vez com cores mais vivas. Pintava o mar em azul profundo, as flores do jardim em vermelho vibrante, os rostos das amigas em tons de esperança. Sentia que cada tela era um renascimento. Henrique se tornou companhia constante. Conversavam sobre livros, caminhavam juntos e partilhavam silêncios confortáveis. Não havia pressa, não havia cobranças. Apenas presença verdadeira.
Para Helena era como descobrir um novo tipo de amor. Um amor que não exigia sacrifícios, mas oferecia respeito. No seu aniversário de 69 anos, Isabela organizou uma pequena festa no jardim. Amigos trouxeram bolos, flores e música simples. Cantaram parabéns sob a luz suave das lanternas. Helena, emocionada, olhou ao redor e percebeu que finalmente estava cercada por pessoas que a viam, que a reconheciam, que a celebravam. Foi nesse momento que compreendeu a essência do renascimento não era apenas escapar da dor, mas aprender a viver novamente com dignidade e alegria. Mais tarde, sozinha na varanda, observou o mar iluminado pela lua. Pensou em Marcelo e André. Será que um dia se arrependeriam? Será que compreenderiam o quanto a perderam? Talvez sim, talvez não. Mas isso já não importava. Ela havia aprendido que o perdão não significava retorno. Perdoar era libertar-se do peso da raiva, seguir em frente sem carregar correntes. Com lágrimas de alívio nos olhos, sussurrou para si mesma: "Eu sou Helena, e isso basta." A brisa noturna trouxe o perfume das flores do jardim, e pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu paz verdadeira. Não a paz da resignação, mas a paz da escolha. A vida ainda guardava incertezas, talvez até novas tempestades. Mas Dona Helena Souza sabia que acontecesse o que acontecesse, nunca mais viveria como sombra. Tinha se tornado autora de sua própria história. E foi assim que a mulher que um dia acreditou estar sozinha, abandonada em um quarto de hospital, renasceu em uma pequena cidade litorânea. Transformou dor em coragem, silêncio, em voz, medo em liberdade. A brisa do mar continuava suave naquela noite em Paraty. Dona Helena Souza, agora com 69 anos, sentava-se na varanda iluminada pela lua e sentia dentro de si uma serenidade que nunca havia experimentado. O silêncio que a cercava já não era sinal de abandono, mas de liberdade. E foi nesse silêncio que ela pôde compreender a verdadeira dimensão de sua jornada. A vida de Helena havia sido marcada por sacrifícios. Desde a juventude, quando perdeu o marido e precisou enfrentar o peso de criar 2 filhos sozinha, até os anos de exaustão, em que trabalhou sem descanso para garantir a eles o que jamais teria para si mesma. Cada decisão, cada moeda economizada, cada noite sem sono estava voltada para Marcelo e André. Mas no fim descobriu da forma mais dolorosa que o amor que oferecera não se convertera em gratidão. Pelo contrário, tinha sido tratado como obrigação, como algo garantido e permanente. Foi apenas diante da morte no quarto frio de um hospital em São Paulo que Helena enxergou com clareza. Enquanto lutava pela vida, seus filhos brindavam em uma festa. E naquele momento de abandono, ela compreendeu que já não podia esperar. A decisão de desaparecer não nasceu de covardia, mas de coragem. Coragem de olhar para o vazio deixado pelos filhos e escolher a si mesma. Essa coragem foi posta à prova em Paraty. Helena acreditava que bastaria mudar de cidade para encontrar a paz, mas logo percebeu que o passado tem maneiras cruéis de se impor. Os bilhetes, as fotografias à sombra de Vitor reaparecendo como fantasma e até a vigilância encomendada pelos próprios filhos mostraram que sua luta estava apenas começando. No entanto, foi enfrentando cada uma dessas ameaças que ela descobriu uma nova força dentro de si. Helena aprendeu que o medo não desaparece, mas pode ser transformado em escudo. Que o silêncio, antes sinônimo de solidão, podia se tornar espaço de reflexão. Que a raiva, quando canalizada, podia se tornar energia para levantar a cabeça. E, sobretudo, entendeu que o amor não deveria ser mendigado. Amor verdadeiro não exige sacrifício infinito. Não cobra submissão, não transforma quem dá em prisioneiro. No fim, quando escolheu permanecer em Paraty, cercada por novas amizades, pelo carinho de Isabela, pela presença tranquila de Henrique e Helena, finalmente se permitiu renascer. Descobriu que o valor de uma vida não está apenas naquilo que oferecemos aos outros, mas também naquilo que preservamos de nós mesmos. Ela já não era apenas a mãe sacrificada, a esposa abandonada, a mulher esquecida. Era simplesmente Helena, dona de si,
capaz de sorrir para o presente sem carregar o peso esmagador do passado. O significado da história de Helena ultrapassa suas dores pessoais. É uma reflexão sobre até onde estamos dispostos a nos anular em nome da família, do dever, do amor. Até que ponto aceitar a ingratidão sem reagir é realmente prova de amor ou apenas medo de ficarmos sozinhos? O drama vivido por Helena mostra que às vezes a escolha mais difícil é justamente aquela que nos liberta. Romper com padrões de abandono, dizer basta ao desprezo, escolher a si mesmo, tudo isso exige coragem. E essa coragem muitas vezes só nasce quando já não suportamos mais a dor. Helena nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que não existe idade para mudar de caminho, para deixar de lado quem não nos valoriza e buscar um espaço onde sejamos respeitados. E que a dignidade é algo que ninguém pode tirar de nós a não ser que entreguemos de bandeja. É por isso que sua história emociona, revolta e inspira. Porque todos nós, em algum momento, já nos sentimos invisíveis para aqueles que mais amamos. Todos já nos perguntamos se o sacrifício que fazemos vale mesmo a pena. A resposta de Helena foi clara: o amor não deve nos destruir, deve nos nutrir. E quando ele falha, precisamos aprender a amar a nós mesmos primeiro. Se essa narrativa tocou o seu coração, se você se emocionou ou se enxergou em alguma parte dessa trajetória, quero pedir algo a você. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam vivendo situações parecidas. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias de vida poderosas, cheias de drama, superação e renascimento. E por favor, compartilhe suas impressões nos comentários. Eu quero ouvir sua voz. Quero saber o que você teria feito no lugar de Dona Helena. Teria ficado em silêncio? Teria enfrentado seus filhos? Ou teria escolhido como ela desaparecer para se reencontrar? Seu comentário não é apenas uma opinião. É uma forma de criar diálogo, de mostrar que ninguém está sozinho em suas dores. Muitas vezes a história de uma pessoa pode se tornar a força de outra. E talvez a sua reflexão seja exatamente o que alguém precisa ouvir neste momento. Helena encontrou em Paraty um espaço para florescer. E cada um de nós precisamos encontrar o nosso lugar de paz. Pode ser em uma nova cidade, em novas amizades, em um novo amor, ou simplesmente na decisão de dizer não a quem não nos valoriza. O importante é entender que merecemos respeito, carinho e dignidade. No final, a história de Helena Souza é uma mensagem sobre renascimento, sobre a possibilidade de transformar abandono em coragem, traição, em libertação, silêncio em voz. Ela nos mostra que nunca é tarde demais para escolher um novo caminho, que a vida pode recomeçar mesmo quando acreditamos que já chegamos ao fim. E agora, ao encerrar este vídeo, eu convido você a carregar essa lição para a sua vida, que cada um de nós possa aprender com a força de Helena. Que possamos reconhecer o valor do amor verdadeiro, mas também o valor de nos amarmos o suficiente para não aceitar menos do que merecemos. Não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas reflexões nos comentários. Essa história não termina aqui. Ela continua em cada um que ouve, que sente e que escolhe mudar. Porque assim como Helena, todos nós temos o direito de renascer,